Bom dia, tudo bem com vocês? Me chamo Gustavo Bertanha. Eu vou abordar um pouco hoje sobre comunicação, né, e a importância dela, né, e como faz falta, né, quando você não elabora bem para falar a respeito sobre, né, algum assunto. Por um exemplo clássico, né, as pessoas têm a famosa Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Isso é um comportamento no qual a pessoa, né, se adequa na vida e fala: eu sou assim, não vou mudar por ninguém, né? A vida vai se encarregar de mostrar para você que não é você mudar. Clóvis de Barros fala: se não for para eu dar uma palestra com palavrão, né, eu nem vou, não sou eu. Eu ouço pessoas falando, né? Mas o seu jeito é muito rude, algumas pessoas não vão gostar dessa maneira e etc. Olha, cara, nem Jesus agradou todo mundo e eu não tô nem um pingo preocupado em agradar todo mundo, porque o mal é agradar todo mundo, né? Então, além de comunicação, o assunto tem um pouco a ver com comportamento. Por um exemplo clássico, né? A forma como eu estou vestindo aqui, uma camisa com um desenhinho, né? Se você depende, claro, você não vai para uma reunião, né? Mas aqui, como eu estou passando isso para vocês aqui, isso daqui quebra um pouco a credibilidade de quando você vai começar a falar uma coisa nesse potencial de conhecimento. Que cargas d'água você veio com uma camisa dessa? Exatamente por causa disso. Para fazer a sua cabeça trabalhar no modo hard, né? Para fazer com que você não se, digamos assim, se limite quando você estiver ouvindo. Se eu tivesse com a camisa regata aqui, né? Vamos colocar uma coisa, um exemplo bem forte para vocês. Um Clóvis de Barros dando uma palestra com uma camisa regata. Cara, o teu cérebro ia brigar absurdamente, porque aquilo ali não ia condizer com sabedoria, né? Não é um ambiente para se usar aquilo. Então, o que você vê, sempre tá com umas camisas de botão, o cara tá sempre muito bem vestido, né? Porque isso já passa uma calma para você, né? Um cara falando ali de bermuda tectel, né? E uma camisa regata, de chinelo de dedo. Cara, que credibilidade você olha para aquilo, né? É aí que eu falo do comportamento, né? Inclusive, a síndrome de Gabriela, que tem pessoas que falam assim: eu ouvi sempre as pessoas e eu vou dizer uma coisa, eu não vou ser teimoso, né? Em saber, né, se comportar com uma coisa, que nem eu já fui em palestras, a barba, né, você vê, representa uma coisa, não é de sujeira, né, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que é uma coisa que não representa limpeza, ao contrário, né, que você não tá vendo aquela coisa limpa, né, que passa uma... Você vê os apresentadores de jornal, né, telejornais, inclusive o William Bonner apareceu de barba apresentando, que é uma coisa, o jornal é dele, ele apresenta do jeito que ele quiser. Mas você vê, as mulheres apresentam sempre de cabelo curto, né, nunca de cabelo longo. Eu não me recordo. Se alguém souber, fala, me cita alguém aqui. E a comunicação é extremamente importante. Quando eu estou aqui conversando com vocês, né, eu tenho que entender várias coisas. Primeiro, o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês é de fácil acesso? Acesso que eu falo, eu estou entendendo o que o Gustavo está dizendo, né? Ou tá uma coisa ali que ele começa num assunto, entra em outro, eu não estou entendendo o que ele está falando, ele fala muita coisa, né, formal, eu me perco, eu não consigo manter a atenção da forma como ele está passando, inclusive o conhecimento. Então tem todos esses detalhes, né?
E a camisa é exatamente por uma coisa, né, específica que eu coloquei. Tanto porque eu ainda trabalho com educação física, né? Eu ainda consigo ministrar aula, né, de educação física e de Muay Thai. E eu ouvi isso, né, há pouco tempo. Cara, eu ouvindo você falar, eu nunca ia imaginar que você, né, com o tamanho seu, etc., e, né, com a sua profissão, que eu sempre vi você dessa maneira, é muito difícil você enxergar numa pessoa, né, que sai um conteúdo de inteligência. Inclusive, eu me orgulho muito, né, da sabedoria que eu tenho, né, do quanto eu vou adquirindo, conversando com pessoas no meu trabalho de mentoria. Isso é essencial. E uma coisa que eu achei muito bacana, que no Rio, né, eu namorava uma médica e ela foi me apresentar aos amigos dela, né, e ali na mesa tinha advogado, tinha médico, tinha psicólogo, né? Tinham pessoas normais ali que não exerciam profissão nenhuma, né? Tinham ali empresários que eram só dono de alguma coisa mesmo. E quando apresenta, né? Olha, por isso que a camisa eu coloquei excepcionalmente para marcar esse detalhe. Quando apresentam, né? Tipo assim, um professor de educação física, né? Isso não é preconceito meu, isso é o estereótipo criado em cima. A primeira coisa que as pessoas olham e pensam é assim: come batata doce com frango, né? Só pensa em mulher sarada. Quando eu ouço isso, Deus me livre, né? Como se eu não fere até o conhecimento seu, né? Pelo fato de você saber o quão as pessoas bitoladas com a academia, né? Como funciona a cabeça delas. É óbvio que eu entendo parcialmente, mas eu compreendo bem porque o nível daquela ganância, né, pelo corpo, né? Até uma parte do narciso das pessoas ali, né? E é um pré-julgamento, que está errado também, é um comportamento e está embutido na fala, porque o comportamento, da forma como você vê na concepção, é a forma como você possivelmente pode passar aquilo para a pessoa, né? Porque olha só, como eu me sinto, né? Um exemplo, a pessoa olhou, né? Viu lá. Aí ela vai falar assim: ah, você trabalha com educação física também, né? Ah, você só deve gostar de mulheres saradas e não sei o quê. Essa é a concepção dela. Ela pensou, olha só que bacana isso. Pensou, eu posso, antes de escrever, eu tenho um tempo aqui para escrever, para eu pensar a respeito disso. Que informação eu vou passar quando eu falar isso para Gustavo? Como Gustavo vai se sentir em ouvir esse tipo de coisa? Ah, mas o cara não vai se sentir mal em ouvir que ele só gosta de mulher sarada. Tá, mas isso é um exemplo. Imagina quantas e quantas coisas as pessoas pegam pela concepção delas. Inclusive, eu falei isso, né, com um amigo esses dias. Eu falei: olha só, uma coisa muito interessante. Eu sempre me policio a como eu vou falar, porque eu posso tirar um estímulo de uma pessoa, eu posso dar um gatilho nela ali, que é uma coisa, um gatilho pode ser uma coisa que aconteceu lá atrás, que não foi legal, né? Que a pessoa se sente mal. Eu posso fazer a pessoa se sentir mal dependendo da fala, se eu não pensar como eu vou falar. Quantas e quantas vezes eu já corrigi textos, né, que iam para empresários, né, de pessoas já que eu tive convívio, que sempre me passavam aquilo ali, e a forma como está sendo falado, né, e entre outros e-mails que eu já fiz, inclusive, que você vê a riqueza, que é o conteúdo na hora que você vai passar, o quanto, né, você consegue extrair do lado de lá, né? O quanto você está conseguindo
Porque depende da sua intenção, né? Você pode ferir uma pessoa, mesmo não tendo um pingo de noção. Por isso que eu falo, a mentoria, né? Que nem uma vez perguntaram para mim, é só sobre relacionamento? Não, é sobre comunicação, né? Sobre o seu comportamento perante o que você está vendo, como você vai se comunicar perante aquilo ali, como você vai se portar perante algo que veio até você, né? Da forma como eu ouvi, no caso, porque você é muito rude, as pessoas não vão... Então eu tenho que parar, eu tenho que analisar, eu não posso, né, ficar bravo com aquilo, eu tenho que entender o que a pessoa está querendo passar. Você está entendendo o nível da importância, né, da comunicação, a forma como eu vou passar para você. Até eu lembro até hoje, o Marcelo Power de Limeira, né? Por isso que eu falo, a importância. Nada demais, nada grave. Mas ele foi virar, né, para trocar o cheque que eu tinha entregado para ele há muito tempo atrás, que eu fui comprar suplementos e pergunta corriqueira que a gente não pensa antes de falar. E aí, Marcelão, tá treinando, cara? Cara, tá treinando. A pessoa que treina, que vai pra academia pra treinar, que treina, você tá entendendo? A pessoa que treina, você entendeu? A ênfase, que treina, que dá o sangue lá, que vai para algum fim mesmo, né? Ela quer ser grotesca, ela quer ser notada, entendeu? Ela treina para isso, para ser visto de longe, para ser admirado. E por isso que eu falo, tem um belo, entre aspas, narciso nascendo aí, ou embutido já, né? Não que seja, não é que todo mundo que treina é monstrar narciso, né? Mas é uma boa coisa para ser aplaudido. E é engraçado que ele ficou ali mexendo tal, para colocar o cheque ali no lugar. E a cabeça dele tava ali, raciocinando. E ele virou, porra, não parece que eu tô treinando? Levantou a camisa com a barriga trincada, pô, forçou o braço. Não foi o que eu quis dizer. Mas tem que tomar um cuidado imenso, porque a forma no qual eu estou pronunciando isso vai soar lá. Entendeu? Então, quando a gente vai se comunicar com a outra pessoa, você não pode sair falando, porque... nossa, encontra a pessoa na rua. Caraca, hein, você engordou. Porra, que você é extremamente agressivo. A pessoa sabe, ela convive com ela que fez ela mesmo engordar. Ela sabe, aquilo machuca ela, né? Acho que ela passa a mão ali na barriguinha dela, ela não sente, aquilo incomoda. Não tem quem não se incomode com um corpo que não está treinado, porque as pessoas quando estão com o corpo muito bem, elas já começam a expor o corpo, etc. Você entendeu? Porque elas querem ser o que? Aplaudidas, admiradas. Olha o esforço que eu estou fazendo, com o que está gerando. Então, a importância do meu trabalho, inclusive com, né, inteligência emocional, é exatamente isso. Fazer com que você aprenda a como comunicar-se, né? Como você vai passar a palavra. Como a palavra veio até você, com e-mail é muito mais simples. Um diálogo é um pouco mais complexo, né? Que eu não estou ali. Mas quando eu pego sempre e-mail, que eu tenho que responder esse tipo de coisa, eu sempre vejo a forma como veio, o conteúdo e como tem que ser colocado, né? E aí que é uma parte que eu vou ensinar a pessoa. Eu falo, troca isso por isso. Aí a pessoa vai começando a entender. E aí ela relê, ela fala, cara, realmente, né? Você, dependendo do nível do diálogo ali, você tem um aplauso do outro lado, porque a pessoa entendeu super bem, você não feriu com ela, você conseguiu o que você quis, né? Inclusive eu tinha uma aluna de personal, né, que uma amiga dela, que morava junto com ela, não lavava a louça, estava acumulando roupas, e eu falei, se você deixar isso acontecendo, vai chegar uma hora que você vai explodir. E como você deixou o comportamento acontecer, vai ficar muito complexo você depois.
Então, como você vai chegar até aquilo ali? Você, ao invés, né, de você falar, porra, meu, vai deixar o negócio sujo, lava aí. Essa é a parte mais interessante. Vai soar agressivo para outra pessoa. Aí você vai me falar, mas a pessoa não tem que lavar? Não é obrigação se ela sujou, ela mora em conjunto, ética. O melhor comportamento para todos ali dentro do ambiente? Sim, mas se ela está vivendo daquela maneira, supostamente algo psicologicamente dela acomodou ela àquilo e você deixou aquilo se acomodar. Tá vendo? Então tem toda uma leitura em cima das coisas para você entender. E aí é que mora o detalhe. Aí é que mora o detalhe. A forma como você vai falar. Né? Foi que eu induzi ela. Eu falei, olha só, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, te incomoda absurdamente. Não vá falar com ela irritada, que você não vai conseguir falar isso. E vai ficar chato, né? Vai criar, olha, vai criar atrito. Eu morei junto, no Rio, 10 anos, né? Sempre morando junto com alguém, se não era com namorado, era com amigo, entendeu? Então, eu aprendi muito do que eu sei convivendo, né? Eu não li num livro, eu estava na prática fazendo. Então aí é que mora o detalhe. Quando ela foi falar com a amiga dela, eu falei assim, fala assim, nossa, né, cara, vamos, tipo, foi a forma como eu falei. Ah, vamos tomar um vinho, né, cara? Nosso trabalho foi super estressante. Você já tá entrando no clima ali com ela. Você tá oferecendo algo ali para ela, né? Hoje eu não vou lavar a louça, entendeu? Ai, deixa ali, amanhã a gente lava. Amanhã nós lavamos a louça, entendeu? Você disse para lavar a louça, mas você não exigiu que fosse hoje. Porque ela não quer fazer isso, ela quer deixar lá que para ela lava no outro dia, ou deixa lá, às vezes, ela lava quando ela quer. Só que você mostrou um ponto de vista que tem que ser lavado e que você sempre lava. Então você colocou ali na cabeça dela de uma maneira mais agradável, sem soar agressiva, que é uma coisa muito, né? Porque tem que fazer, né? A ética do ambiente, não adianta você chegar, olha, pra gente viver bem, isso é ética. Tem que lavar, porra. Tem que deixar limpo, né? Pra ficar sujo de um dia pro outro. Tem pessoas, né, que não vão entender muito bem. Ah, que se tem que fazer e pá, eu falo assim, eu sou assim. Você cria inimizade à toa. Sabe por quê? Por ausência de inteligência. Olha só, é a forma de falar. Você tá contando para a pessoa como ela tem que fazer, o que você quer, como tem que ser. Se você só tá colocando de uma maneira mais agradável, né? Olha, fiz pipoca pra gente, né? Ai, vamos ver um filme, né? Ai, hoje eu tô cansada. Imagino que você deve estar muito cansada também, que o seu dia deve ter sido... Você está se importando com a pessoa, você está trazendo ela para você, né? Isso não é manipular, isso não é persuadir. Isso é você saber colocar a palavra, a comunicação. Como você vai falar isso? Como você vai pedir? Como você vai colocar que seja feito? Então amanhã, né? Amanhã nós lavamos. Se você quiser, fala assim, amanhã, depois do café da manhã, nós lavamos tudo isso daí. Você colocou até a hora que você quer que lave o negócio, entendeu? Mas tudo é a forma como você vai colocar, né? A pessoa chegou irritada de algum lugar, você vai ali bater de encontro com ela, vai virar 2 bombas atômicas no negócio, né? É tudo comunicação, você já tá sabendo ler, outra pessoa já chegou irritada, deixa a pessoa em paz. Senão você acaba virando saco de pancada da pessoa, entendeu? Ah, não sei o que, é tudo saber ler comportamento, uma coisa... Não é simples,
Quando você vive na pele, é mais difícil ainda quando eu falar aqui para você, eu explicar, né? Eu ensinar você a trabalhar com isso. Só que na hora que você começar a ouvir, você vai começar a entrar meio que em transe com aquilo. E aí vai ser complexo de você lidar na hora. Mas não é. Porque a constância faz com que isso fique simples. Nossa, eu lembro, eu conversava isso, né, com um amigo que morava, a gente morava em 3. Eu falava assim, ele vai chegar irritado. Você já viu ele batendo boca comigo? Porque ele já chega louco, como se tipo, um saco de pancada do que aconteceu com ele na rua, né? E eu falei assim, e você vai lá, e ele fica falando de limpeza, de alguma coisa da casa, e você vai lá e dá a orelha para ele. Aí ele cai em cima de você e tá os dois ele batendo boca. Já viu ele batendo boca comigo? Porque eu tiro ele daquele ambiente. Comunicação. É você entender o que o outro está passando. E é você fazer com que ele saia daquele mundo. Porque aquele peso vai cair em você. Ah, mas que peso vai cair em mim? Não é para cair peso em mim, não. Se você vai viver nessa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Tudo bem. O único problema disso é que você mesmo vai ficar tomando ferroada, carregando bola nas costas ali, coisas que você não precisa, só usar a inteligência. Conhecimento é poder. Eu poderia ficar falando até amanhã aqui, né? Mas já vou encerrar. Quem viu até o final, comenta lá embaixo lá, xícara, ou coloca um rainho. Qualquer dúvida, né? Vocês me chamam no direct. Entre em contato lá comigo. Quem quiser fazer mentoria também, a gente combina isso daí. Eu explico direitinho como funciona, né? Vai ser muito bacana poder te ajudar. Um grande abraço. Até.